A graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente aqui para fazer a leitura da Palavra de Deus em verdade no Evangelho. Eu escolhi um tema hoje, que é, hoje, em algumas doutrinas religiosas, a guarda do sábado. E que muitas vezes pessoas que estão doutrinadas pela lei, estão debaixo da lei, continuam debaixo da lei, impondo, exigindo, ordenando os costumes de um povo. A guarda do sábado, em que 6 dias se trabalha e descansa no sábado. E que hoje tem a alternativa, se deu essa alternativa no domingo. As pessoas se dedicarem ao culto, à missa, para orar e ouvir a palavra de Deus. Na verdade, nós temos o que podemos entender de levar a sério o que está escrito e muitas vezes nos coloca numa exigência de guardar o sábado, por exemplo, a pessoas a perderem na condição de oportunidade de trabalho, inclusive, porque não pode trabalhar no sábado e que não pode fazer nenhum tipo de esforço físico. E que isto motivava, inclusive, a perseguição de Jesus Cristo. Os judeus perseguiam Jesus Cristo por conta deste ato que Jesus fazia nos sábados. Ensinava nas sinagogas, curava, expulsava demônios no sábado. E Jesus contestava esses costumes e tradições. Os próprios sacerdotes, eles violavam o sábado. Então, quem é maior que o templo? Jesus. Ele quer misericórdia, ele não quer holocaustos, sacrifícios. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado, e não o sábado é do Senhor. Ele questionava em que se você pudesse fazer alguma coisa boa, faça no sábado. Vai deixar de fazer uma coisa boa? Uma ovelha que caiu na vala, você não vai tirar essa ovelha porque é sábado? Era isso que lhe contestava e era motivo de perseguição dos judeus para matá-lo. Então veja que a própria lei não era obedecida. Dos mandamentos, não matar. E mataram o autor da vida. Então, na verdade, esse descanso era para o servo. Então, é uma criação para satisfazer um descanso ao homem, para que ele iniciasse a semana descansado. Então veja que nesses costumes e tradições que nós temos, ela não traz mal. Diante da modernidade de hoje, das exigências da vida de trabalhar e não ter tempo, e só vai ter o tempo no sábado ou no domingo, é aceitável. Mas, na verdade, o dia do Senhor é no sábado, é no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Todos os dias.
dedicar 15 minutos, 10 minutos à meditação, à oração, e que muitos não fazem porque estão cansados, chegam do trabalho exaustos e às vezes até oram deitado na cama por estar tão cansado. De modo que a esses costumes e tradições que Jesus Cristo pregou na cruz, para que as pessoas ficassem livres do que a lei determinava, que trazia sofrimento, constrangimentos, como nós temos o jejum, que é saudável, né? Não comer carne, enfim, são costumes judaicos, costumes farisaicas, que é um assunto que veremos em outra oportunidade. Então vamos aqui para as referências e comentários. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 1. Jesus é Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Versículo 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Versículo 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos aqui para Marcos. No capítulo 12, aliás, 2. Marcos, capítulo 2, versículo 26 a 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E não o sábado é do Senhor. Versículo 26 a 28. Vamos ver aqui. Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Acrescentou, versículo 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos para Lucas, no capítulo 6, versículo 1. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus, nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, pela lei, os sacerdotes violavam o sábado. Vamos aqui para um passeio. Em Números,
Números, capítulo 28, versículo 9. No dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de um ano, sem defeito, e 2/10 de uma efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação. Então aqui nós temos as ofertas do cordeiro no sábado. Ele quer misericórdia e não sacrifícios, ele não quer holocaustos. Vamos aqui para Oséias. No versículo 6. Versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Conhecimento de Deus. Ele quer misericórdia e conhecimento de Deus. Vamos para Levíticos, no capítulo 24. Levítico 24. Versículos 5 a 9. O pão da mesa do Senhor. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2/10 de um efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor, em cada sábado. Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua aos filhos de Israel. Então nós temos aqui, mais uma vez, a referência de que a lei judaica se coloca nessa condição. Em Êxodo, vamos aqui para Êxodo 20. Fazendo aqui um passeio, né? Em Êxodo, no capítulo 20. Êxodo 20, versículo 10. Aqui nós temos. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o seu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui, levarmos ao espírito legalista e à intolerância, Deus interrompeu o descanso para santificar o sábado. Portanto,
se levarmos nesse sentido legalista da lei, Deus pecou? Ele interrompeu o descanso para santificar. Ele se levantou da rede. Ele estava descansando para santificar o sábado. Então, nesse entendimento legalista de intolerância, em que os judeus eram intolerantes, e que por Jesus fazer obras boas no sábado era motivo de perseguição para matá-lo. Então nós estamos aqui vendo que eles defendem uma lei, mas não cumprem. Aí vem a hipocrisia. Porque lá no 5º mandamento, não matar. E eles perseguiram e clamaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então eles próprios não obedecem à lei. Vamos aqui para Êxodo, no capítulo 31. Aí vamos agora levar em conta ao legalismo, no capítulo 31, versículo 15. Vamos lá, o que diz a lei? 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado, do repouso solene, santo ao Senhor. Preste atenção. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Poxa, se levarmos a sério, muita gente morreria. Fizer alguma obra, morrerá. No versículo 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Entre mim e os filhos de Israel. Portanto, guardar o sábado é para os filhos de Israel. Então, de modo que possamos trazer para hoje uma certa flexibilidade em questão de julgar as pessoas porque guardam o sábado ou não, não julgar. Porque na verdade é isso. Não devemos julgar as pessoas pelo que come, pelo que bebe, o sábado, né? Porque hoje o descanso é o descanso divino. Vamos aqui para Colossenses. Colossenses, no capítulo 2, versículo 16, 17. Cerimonialismo, sombra de coisas futuras. Ou seja, tudo isso levaria a Cristo. Obras mortas, inúteis, levariam a Cristo. Sombras que levam à luz, que é Cristo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O corpo somos nós. A igreja somos nós. Ele é o cabeça. Nós,
o corpo, a igreja que somos nós. Pedras vivas. Eu estou nesse entendimento de que guardar o sábado, em que nós temos aí, eu vi um documentário uma vez sobre este dia, em que a quem está debaixo da lei não pode nem acender a luz, o interruptor da luz. O elevador, ele já está programado para parar naqueles andares onde moram pessoas que levam a sério a lei. Até o papel higiênico já é cortado. Ele não pode rasgar o papel higiênico para fazer a limpeza, né, as necessidades. Então veja que tudo isso aí, de um modo a levar como ignorância. Você não pode fazer nenhum esforço, fazer boas obras no sábado. Por isso que Jesus era perseguido. Se levava essa motivação de que Jesus fazia as coisas boas, maravilhosas no sábado. Então fica esse entendimento. O dia do Senhor. São todos os dias. Todos os dias é o dia dele. E possamos estar sempre com ele, porque ele está conosco. Creia. Não temas. Creia. E sejamos aperfeiçoados para fazer boas obras. Fazer o bem. Aos seus olhos, no que você vê, no que você ouve. Receba a palavra de Deus em verdade, que nos edifica, transforma. Sejamos melhores. Então, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, estejam em paz. Amém.